Dia 25 de janeiro, a igreja celebra a memória de São Paulo, a conversão de São Paulo. É uma das festas litúrgicas de São Paulo. O que nós podemos aprender com a conversão de São Paulo? Muitas coisas. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que São Paulo era um inimigo terrível dos cristãos. Ele, como era fariseu, formado na escola de Gamaliel, né, pensava também que o cristianismo fosse algo terrível, porque eles achavam que era um desvirtuamento do judaísmo. Né? Eles pensavam como que, se Deus trouxe a salvação para os judeus, como é que agora essa salvação vai ser aberta para o mundo inteiro? Eles não aceitavam isso. Por isso perseguiam os cristãos. E Paulo perseguia os cristãos terrivelmente, tanto assim que nos Atos dos Apóstolos, quando narra o martírio de Santo Estevão, São Paulo comandava aquele apedrejamento de Estevão. Ele estava ali cuidando das vestes daquelas pessoas que apedrejavam Estevão. O São Lucas narra isso. Mas interessante é que a oração de Estevão, perdoando São Paulo, Estevão morreu dizendo: Senhor, não leve em conta os seus pecados. Esta oração tão forte, na hora do seu martírio, né, foi a alavanca, né, que fez com que Deus concedesse a São Paulo a graça da conversão. E de uma maneira extraordinária, nós sabemos, né? Indo para Damasco, na Síria, para prender os cristãos, com cartas das autoridades judaicas, ele tem aquele encontro com Jesus, cai por terra, né? E Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí nós aprendemos uma coisa muito interessante: perseguir um cristão é perseguir Jesus. Jesus se identifica com cada cristão. Jesus não perguntou para Paulo: Paulo, por que você persegue os cristãos? Paulo, porque tu me persegues. Paulo sentiu na pele que ele estava perseguindo o próprio Deus, porque ele viu ali naquela visão que Jesus era Deus. E Paulo se converteu ali, ficou cego naquela hora, né? Foi para a casa de Ananias, guiado, porque ficou cego, e ali recebeu, né, a oração de Ananias, teve aquele batismo no Espírito Santo, caíram como que escamas de seus olhos, e Paulo se tornou um outro homem, né? Então, a gente percebe que esse encontro que Jesus teve com Paulo, ele tem conosco também. Não assim de uma maneira tão extraordinária, porque Paulo foi um homem escolhido por Deus, porque Paulo tinha, na sua época, condições extraordinárias. Ele, ao mesmo tempo que era um cidadão romano, porque tinha nascido numa cidade romana, mas ele era judeu, tinha estudado em Jerusalém, então ele sabia o latim, ele sabia o grego, porque falava-se o grego na cidade dele, de Tarso, e ao mesmo tempo ele sabia também o hebraico. E era um homem cosmopolita, ele tinha conhecimento do mundo, porque os seus pais tinham comprado a cidadania romana, ele tinha passaporte romano. Então foi um homem eleito por Deus para levar o evangelho para toda aquelas regiões pagãs hoje da Turquia, depois chegando até a Grécia, chegando até a Espanha, Roma, onde depois ele foi, né, foi decapitado. A gente aprende na conversão de São Paulo uma coisa muito interessante, né? Primeiro, que essa conversão foi motivada pela oração de Estevão e pelo perdão que Estevão deu para os seus algozes, aqueles que o matavam. Esse vínculo a igreja faz com muita seriedade. Então, quando a gente perdoa alguém que nos faz o mal, o próprio São Paulo diz que é como se a gente acumulasse carvões em brasa sobre a cabeça da pessoa, ou seja, derrete o coração da pessoa. É o que aconteceu de mais importante na conversão de São Paulo. Um homem que Deus tinha escolhido, mas que era inimigo da igreja e que pela sua conversão se tornou o grande apóstolo dos pagãos.